A Soifon é chata pra cacete, pelo menos é o que muitos fãs de Bleach falam sobre a personagem, mas apesar disso, a capitã da segunda divisão é sim uma personagem muito rica. Ela sempre quis ser como Yoruichi, rápida, perfeita e inabalável, mas no fundo sempre foi o oposto disso, impulsiva, insegura e imperfeita, e é justamente por isso que a jornada dela em Bleach é uma das mais humanas e simbólicas de toda a Soul Society. Nesse vídeo, a gente vai entender quem realmente é a Soifon, a mulher por trás da assassina. Vamos analisar sua história, suas lutas, o peso da relação dela com Yoruichi e principalmente os simbolismos por trás da sua Zanpakuto, que é cheia de mistérios. Mas antes, já se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade incrível que estamos criando, deixa o like para fortalecer o vídeo e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo. Porque para começar esse vídeo, eu tenho que chamar meu mano Bambuto, do canal Bambuto. Soifon é aquele tipo de personagem construída mais em torno das suas falhas do que em suas virtudes, e embora essa característica possa trazer identificação com o leitor, boa parte do público acaba rejeitando a personagem simplesmente por considerá-la muito chata e arrogante. Vinda de uma família tradicional de executores e assassinos, Shaolin Fon cresceu sob uma forte disciplina e doutrinada a dar a sua própria vida pelo cumprimento do dever. Seguindo o costume dos seus 5 irmãos mais velhos, ela ingressou ainda muito jovem nas Forças Especiais Secretas da Umitsuki-do, passando a adotar o nome de Soifon em referência à sua bisavó. Sentindo vergonha depois de presenciar todos os seus irmãos falharem e morrerem nas missões, Soifon treinou intensamente para ficar mais forte e levar adiante o legado da família. Mas todo esse esforço também tinha o objetivo de deixá-la mais próxima de Shiroin Yoruichi, a comandante em chefe da Umitsuki-do e uma figura que a Soifon tinha tanta admiração que passou a venerá-la como uma deusa. Esse comportamento surge muito da doutrinação e a forma como a Yoruichi tratava os seus subordinados. Aos olhos da Soifon, a sua comandante era uma entidade perfeita em todos os aspectos, a excelência em pessoa que deveria ser perseguida a todo custo. Essa idealização é até compreensível quando a gente fala de uma organização secreta de assassinos, onde todos precisam seguir fielmente as regras e dar a sua vida pelos seus superiores. Mas a coisa muda um pouco de figura quando, depois de 7 anos de serviço, a Soifon é promovida e se torna guarda pessoal da Yoruichi. Quando a comandante pede para ela renunciar às formalidades, acabou. Dali em diante começa a surgir uma atração enorme que só vai aumentando à medida que as duas ficam mais próximas e desenvolvem uma relação íntima de mentora e aprendiz. E é nesse momento que a gente entende que a Soifon é bem mais sentimental do que aparenta, uma característica que vai totalmente contra a frieza de uma assassina da Umitsuki-do. Ao lado da Yoruichi, esse lado reprimido da Soifon finalmente vem à tona e ela pode agir do jeito que ela realmente é, acabando com as suas inseguranças e demonstrando os seus sentimentos. Como um gesto de transição e amadurecimento, a Soifon até corta os cabelos para se parecer mais com a Yoruichi, evidenciando a sua devoção e projetando nela o que ela mesma gostaria de ser. Mas é como dizem, né? Amor e ódio são duas faces da mesma moeda. Quando a Yoruichi abandona a Soul Society junto com Urahara sem dar nenhuma satisfação, a Soifon fica frustrada e cai em profunda solidão. A Yoruichi era sua deusa pessoal, o símbolo máximo de excelência e perfeição, e de um dia para o outro tudo isso desapareceu. A Soifon logo transforma toda essa decepção em ódio e começa a treinar intensamente para assumir o posto de capitã e comandante em chefe da Umitsuki-do, conquistando todos os títulos que a Yoruichi havia deixado para trás. Se igualar a Yoruichi já não era mais suficiente, ela precisava superá-la e mostrar para todos que era capaz. Ela volta a reprimir os seus sentimentos e assume um comportamento extremamente frio e arrogante. Seu orgulho passa a ficar acima do bom senso e, apesar de treinar intensamente por muitos anos, ela ainda não consegue superar a Yoruichi. Bleach carrega muito esse tema do autoconhecimento, né? E a Soifon é uma das personagens que sintetiza isso muito bem. Enquanto ela se retrai e esconde a sua verdadeira personalidade, seu poder permanece fraco e ineficiente.
consciente. Quando a Soifon chora e verbaliza o seu desejo de ter partido junto da Yoruichi, ela finalmente expressa sua intenção de ir contra as regras. No fundo, para ela não importava a tradição, o orgulho ou os deveres da Umitsuki-do. Se realmente pudesse, ela já teria abandonado tudo isso. E é interessante perceber como aos poucos a personagem vai evoluindo esse lado mais autêntico e impulsivo. Usar a Bankai, que representa a sua parte interior, tantas vezes durante o arco final, é um grande exemplo disso. O jeito como ela perde o controle facilmente em várias situações, faz elogios e até demonstra compaixão, um sentimento inadmissível para uma assassina, demonstram que a personagem está mais à vontade expressando os seus reais sentimentos. Mas ainda existe espaço para ela evoluir. Se tornar menos arrogante e orgulhosa seria um passo importante. E até coisas mais simples como expressar a sua própria opinião também ajuda. Como no sketch do capítulo 229, onde a Yoruichi escolhe um traje de banho rosa para Soifon e ela fica insegura se deveria dar a sua opinião, dizendo que prefere o amarelo. E é aí que a gente volta pro tema da Soifon ser construída em volta das suas falhas, porque para outros shinigamis, ter uma personalidade mais calma e séria é sinal de crescimento, mas no caso da Soifon, ser mais vocal e impulsiva é a sua forma de demonstrar evolução. Claro que virar uma completa selvagem não seria adequado, mas o ponto está em expressar o que a pessoa realmente sente e assumir tudo isso. O lance é que a Soifon não é só rígida e chata porque sim, existem motivos para ela agir dessa forma, e como muitos aspectos de Bleach, é preciso ir um pouquinho além da primeira camada para enxergar tudo isso. Obrigado ao Zé pelo convite. Tamo junto. Tamo junto, meu mano Bambuto. E eu concordo muito. Após a Yoruichi ir embora sem a Soifon, a capitã se reprimiu novamente. E isso foi explorado logo no primeiro arco que ela aparece, o arco da Soul Society, mas especificamente na batalha entre as duas. E francamente, na minha opinião, é uma das melhores batalhas desse arco. E de longe é a melhor luta da Soifon na obra. Aqui a narrativa é perfeita para entender a personagem. A luta começa antes mesmo da Yoruichi chegar no local, quando a Soifon parte para cima dos terceiros oficiais do Okita, que ajudaram ele e Shunsui com a arma capaz de destruir o Kyuku, antes dela atacar o Ichigo Haruka pela segunda vez. Nesse momento, a Soifon realmente iria matar Kiyone, e o Kitaki tentou intervir, porém Yamamoto o impediu. E aqui eu devo dizer que se o Kitaki versus a Soifon fosse realmente acontecer, claramente se o capitão doente não fosse afetado por sua doença, a chata pra cacete iria ser completamente isolada. E calma meu mano Bambuto e os 7 fãs da Soifon, foi apenas uma brincadeira, porque falando sério agora, nesse momento, a Yoruichi aparece e leva ela pra floresta abaixo do monte que estavam. E aqui você já nota uma expressão diferente da Soifon, tanto de surpresa por não esperar ver Yoruichi ali, já que faz 100 anos desde que ela fugiu, tanto por ficar em conflito consigo mesma, afinal ela venera a Yoruichi. E aqui o Kubo constrói a luta de forma até mesmo poética, começando com a folha caindo, que é dividida pelos chutes das duas, como um Hajime clássico das artes marciais. É um tipo de combate, para quem gosta de Hakuda, combate corpo a corpo de shinigamis, e eu confesso que temos muito pouco disso na obra. As duas trocam provocações, e enquanto o Soifon reclama que Yoruichi emprestou ao Ichigo a capa do clã Shihoi para salvar Rukia, dizendo que ela seria banida do seu clã se eles descobrirem, Yoruichi rebate dizendo que ela tá muito falante e que isso deve ser porque não via sua mestra há muito tempo e isso a deixou empolgada ou até mesmo ressentida, o que a gente sabe que é verdade. Aqui também é onde temos a introdução da Omitsuki-do, onde a Soifon convoca seus soldados e revela a posição dela como comandante-chefe e líder da força de punição, declarando que ela superou a Yoruichi, o que claro não é verdade. A Yoruichi continua mais forte e isso é revelado no combate, quando a Yoruichi tá claramente se segurando, enquanto a Soifon tá indo com tudo, exceto a Bankai, que mais à frente na obra a gente descobre que ela evita usar o máximo que pode. Fato é que a Soifon tenta a todo custo afastar a Yoruichi emocionalmente, tenta mostrar que superou a falta dela, tenta mostrar que a superou em combate e tenta matá-la para buscar não sofrer a dor emocional que sofreu no passado. E segundo as próprias palavras dela, quando o comandante da Omitsuki-do usa sua espada, significa execução, e qualquer um que for contra será destruído, e isso inclui ex-comandante, que é o caso da Yoruichi. E aqui é importante falar que a posição da Soifon como comandante-chefe garante a ela autoridade estatuária para conduzir todos os assuntos da Omitsuki-do, enquanto se submete a autoridades da Central 46 em assuntos envolvendo a Soul Society, e claro também o comandante das 13 divisões, quando se trata de assuntos militares, ou seja, ela só obedece basicamente aos engomadinhos e ao velho Yamamoto, o que pode causar uma confusão em algumas pessoas, já que ela também é a capitã da 2ª divisão. Então, como isso funciona? Bom, a Omitsuki-do atualmente está incorporada na 2ª divisão do Gotei 13, e por isso a Soifon, capitã dessa divisão, é também a comandante da Omitsuki-do. Além disso, ela
ela menciona que é a comandante da equipe de punição, ou milícia executiva, e isso faz com que ela comande as missões que envolvem o combate, já que essa equipe é especializada em combate desarmado e são capazes de operar silenciosamente e em segredo, e seu principal dever é realizar missões que exijam o uso da força, e ainda entre suas responsabilidades incluem punição e assassinato de ex-companheiros que infringem a lei, e atuam também como batedores durante a batalha contra Hollows. E aqui nesse momento do combate, que é o ativar Shikai, Soifon consegue pressionar Yoruichi, não porque ela é mais poderosa ou mais rápida, mas porque Yoruichi sabe que se vacilar irá morrer devido à habilidade especial da Zanpakuto, que precisa somente de 2 golpes. Mas claro, o ponto principal aqui não é a força física, mas sim o emocional. Soifon quer afastar Yoruichi emocionalmente, provar que não sente falta dela, mas no fundo o ódio esconde um abandono profundo. Ela fala constantemente como a superou, tenta se colocar como superior, tudo para provar a si mesma e também para Yoruichi que não precisa mais dela, chegando ao ponto de até mesmo usar o Shunko que havia aprendido recentemente para impressionar sua antiga mestra. Porém, no fim, é tudo uma grande mentira. É tipo quando você fica postando vários vídeos em festas para provar para sua ex que tá bem, quando na verdade você chora no banho lembrando dela, só que no caso aqui é com a mestra. Só que aí, meu amigo, a verdade vem à tona no final do combate, onde Yoruichi revela que já havia dominado isso há séculos e que estava evitando usar contra ela, o que é um choque para Soifon, não apenas em termos de poder, mas também porque naquele momento o Shunko representa mais uma prova para ela de que a Yoruichi a abandonou, e aquilo foi a gota d'água para ela explodir e atacar de qualquer jeito, apenas para no final cair em lágrimas e soltar tudo, deixar Yoruichi saber que ela se sentiu abandonada, e nesse momento em que as duas fazem as pazes. E essa luta é excelente para mostrar a habilidade da Soifon em aprender técnica sozinha, a construção da relação mestre-aluna entre elas, a evolução da personagem em termos de poder e autoconhecimento, e também como orgulho e frieza podem mascarar sentimentos profundos. No final, Soifon é derrotada, mas de forma que revela a sua complexidade. Não é apenas uma capitã fria, é alguém que carrega um passado, uma devoção e uma dor que moldaram suas ações. A batalha é tão simbólica quanto estratégica, mostrando a dualidade entre poder e emoção, orgulho e vulnerabilidade. E meu amigo, tá vendo aí? E você falando que a Soifon é uma completa irritante, quando na verdade ela é uma personagem que tem algumas camadas bastante interessantes, embora eu continue achando ela chata. Agora, em termos de habilidade e feitos, também é excelente para mostrar o nível da capitã nessa fase da obra. Em Ho-Oh, o estilo de combate de velocidade, Soifon foi capaz de acompanhar Yoruichi, uma das personagens mais rápidas da obra. Isso, claro, até certo ponto, e provou isso ao ser capaz de golpeá-la várias vezes com Suzumebachi. Em Hakuda, ela treina desde a sua infância, e em termos de habilidade de combate, provavelmente é se não a mais habilidosa nesse quesito entre os capitães, ou fica atrás de pouquíssimas pessoas, já que ela foi capaz de lidar com golpes da Yoruichi, defender e também contra-atacar, e mostrou isso com técnicas como o Takigoi, onde ela bloqueou o chute da Yoruichi, prendendo um pé da oponente contra um antebraço e bloqueando o outro pé com o pé dela, uma técnica que ela usa para criar uma abertura na defesa do oponente. E aqui também que ela mostra que é sim muito habilidosa em Kido, afinal não é qualquer um que pode criar o Shunko, que é uma técnica avançada que combina o domínio em Hakuda e Kido, e assim a Soifon luta cercando suas costas e braços com o Kido pressurizado, com o elemento vento que libera várias correntes, e como aqui é a sua forma incompleta, fica concentrado em torno do seu braço direito e permite que Soifon faça ataques direcionados aos inimigos. E segura essa informação sobre o Shunko que vai ser mais importante mais à frente no vídeo, porque reflete bastante coisa da Soifon, porém a maior habilidade que ela mostra realmente é a sua Shikai, a Suzumebachi, que assume a forma de uma manopla preta e dourada, com uma pequena corrente ligando a uma lâmina semelhante a um ferrão no dedo médio da Soifon, e o ferrão é cerca de 2 vezes mais longo que o comprimento normal dos dedos dela, aumentando assim ligeiramente a sua distância de ataque. A sua habilidade especial é o Nigeki Kesatsu, ou morte em 2 passos, ou mesmo morte em 2 golpes, e como primeiro passo, a Soifon esfaqueia seu inimigo com a lâmina da sua Zanpakuto, além de criar uma ferida bastante profunda. O ataque deixa uma marca em forma de borboleta no corpo da vítima, espalhando-se assim a partir do centro da ferida, e essa marca é chamada de Homonka, ou crista da vespa, e esse selo se torna o alvo do segundo ataque da Soifon. Atingido no mesmo local, a pessoa inevitavelmente morrerá, e assim ilustrará a morte em 2 passos. O interessante é que quando a habilidade entra em vigor, uma crista maior rapidamente se espalha nas 2 menores, destruindo completamente o corpo da vítima, assim como vimos em sua batalha contra Gigyo Vega, um dos Fraxions do Bargan. E o curioso é que essas cristas são mantidas no corpo do oponente pela vontade da Soifon e são impossíveis de remover a menos que ela queira, algo que era diferente no passado, já que quando a Yoruichi ainda estava no comando da Omitsukido, Soifon só conseguia manter as cristas por meia hora, o que mostra a evolução da capitã nos 100 anos, desde que ocorreu o incidente que criou os Vizards durante o arco do retrocedo pêndulo. Além disso, é importante notar que a mecânica por trás da habilidade da Suzumebachi não entra em vigor através da ponta de entrada, mas sim do ponto de contato real com a superfície, e essa habilidade é causada por um veneno
veneno secretado por Suzumebachi, que quando entra no corpo do alvo, se espalha por todo o corpo em questão de minutos, se não segundos, destruindo assim ele sem deixar vestígios, o que é bastante interessante. Assim também, como os simbolismos por trás da Suzumebachi, e como isso se relaciona diretamente com a Soifon, e o porquê da sua Shikai ser tão diferente da sua Bankai. O nome Suzumebachi não é ligado apenas a uma vespa qualquer, mas sim especificamente à vespa mandarina gigante japonesa, a maior espécie de vespa do mundo, podendo medir até 5 centímetros e tem uma picada extremamente dolorosa e venenosa. E outro ponto é que elas também são conhecidas por atacar rápido, sem hesitação, e matar suas presas com uma picada certeira. Sua habilidade especial e a forma que toma como um ferrão são uma referência direta à letalidade dessa vespa e mostram um lado frio que a Soifon geralmente tenta mostrar para as pessoas como uma assassina. Mas claro, não para por aí. No seu comando de liberação, o kanji que significa picada é usado no japonês moderno e significa picar como um inseto, especialmente relacionado a vespas e abelhas, reforçando diretamente a relação com o nome Suzumebachi. Em resumo, tudo nessa Shikai reflete a faceta assassina da Soifon, golpes rápidos, letais e silenciosos, algo que ela usa contra Gigyo Vega, que é o adversário perfeito para isso, já que tem um estilo de combate parecido com o dela, e enquanto isso ela precisou abandonar esse estilo para lutar contra Bargan, que tem habilidades quase que opostas e extremamente difíceis da Soifon lidar. É quase como se ela tivesse que abandonar aquilo que ela acha que deve ser para apostar em quem realmente ela é para tentar vencer o seu inimigo. Só que o detalhe é que essas duas lutas vão além do físico, e eu decidi falar delas juntas porque se complementam quando se trata da dinâmica entre Soifon e Omaeda, o seu Tenet. Ela implica com ele, é rude, tem desprezo pelos defeitos dele, como por exemplo ficar comendo o tempo inteiro, se preocupar apenas com o dinheiro e os negócios da família e principalmente ser escandaloso, mas se preocupa com seu parceiro e o contrário também é verdade. Omaeda tá sempre de olho para proteger e ajudar a Soifon, por mais atrapalhado que seja. E eu definitivamente não acredito que eu tô defendendo ele, porém nisso ele nunca falhou. Na batalha contra os Fractions, enquanto ela brinca com o Vega para testar a força de uma Hanka, já que ela nunca havia enfrentado um, Omaeda enfrenta Parduoki, que estava tendo bastante trabalho. Nesse momento o Vega até debocha dizendo que ele irá morrer, porém Soifon diz que é bom para ele ter um pouco de desafio, demonstrando confiança no seu Tenet, por incrível que pareça. Uma dinâmica entre um líder mais sério e que resolve as suas coisas e seu ajudante atrapalhado e alívio cômico, que é usado em várias histórias diferentes, desde animes a filmes. O exemplo aqui é que ela confiou nele para batalhar contra o Fraction e também confiou nele para distrair o Bargan, embora claro o espada número 2 claramente não estivesse levando o Omaeda a sério, senão já era para ele. E como eu falei anteriormente, é aqui que vemos também as duas facetas da Soifon, a assassina e a explosiva, e isso é muito deixado na cara com a sua Zanpakutou, e também como as Zanpakutous em si funcionam, as Shikais revelando mais o exterior do personagem e como eles se enxergam, e as Bankais revelando o seu lado mais interno, o seu eu verdadeiro. Mas falando do combate em si, ela definitivamente não é páreo para o Bargan, até consegue desviar golpes, porém não conseguiu acertar um sequer no estado Shikai, em resumo um oponente terrível para ela, mas é por isso que francamente para mim, ela está abaixo por exemplo do Itsugaya. Ele conseguiu se sair melhor contra Haribel sozinho, enquanto a Soifon precisou de ajuda. Claro, as habilidades do Bargan são counter dela, enquanto o Itsugaya e Haribel são counter um do outro, e até mesmo seja um favoritismo da minha parte, já que o Itsugaya é o meu capitão favorito, mas em uma comparação direta entre os dois, não consigo ver ela acima dele. Mas ainda o que interessa é que a Soifon sequer conseguiu forçar o Bargan a liberar a sua Resurrection. Ele liberou simplesmente porque quis, simplesmente para mostrar poder, mostrar que estava muito acima dela. E aqui eu preciso dizer que talvez fosse possível ela não ser pega pela técnica dele, a respirar. Eu digo isso porque o braço esquerdo dela foi quebrado antes pelo próprio Bargan, e ele foi a parte atingida pelo miasma que deteriora tudo, e é muito provável que isso tenha atrapalhado os movimentos do braço enquanto fugia dele, e fez até mesmo com que o Almeida tivesse que cortá-lo fora. Embora claro tenha sido necessário a capitã dar um grito nele e dizer que iria morrer se ele não cortasse. E aqui o Almeida também cita que se a Soifon não fosse capaz de desviar do ataque do Bargan, ninguém na Goten 13 conseguiria, sugerindo que ela é mais rápida entre todos. Porém, francamente, eu não acho que isso se sustenta a partir dos feitos de outros personagens na obra, como por exemplo o Yamamoto, que mostrou feitos absurdos. O fato é que nesse ponto, as técnicas de assassinato não seriam suficientes, já que ela sequer poderia chegar perto do Bargan. Soifon teria que recorrer ao seu eu verdadeiro para vencer, o poder explosivo da Bankai, e curiosamente ela decide usá-la depois de uma explosão de raiva com o Maeda, e a partir daqui, Soifon diz para seu tenente tentar não ser pego, e sai dali com um Shunpo para se esconder e realizar os preparos para sua Bankai, que acaba mostrando também um grande controle de Reiatsu por parte dela, porque se esconde atrás de um prédio enquanto o Maeda e o Bargan passam por esse prédio e nem mesmo a sentem, tudo porque ela consegue camuflar sua Reiatsu, algo realmente digno de uma assassina, que logo iria revelar sua verdadeira natureza através da sua Bankai, que se chama Jakuhou Raikoben, e toma a aparência de uma base de lançador de mísseis de armadura dourada que envolve o braço direito da Soifon e vem acima do seu ombro direito para formar um protetor facial que ela usa para cobrir o lado direito do rosto. E o curioso é que antes do arco de
Karakura, ela usava essa Bankai tão raramente que nem mesmo o seu tenente Omaeda a conhecia. Isso acontece porque Soifon prefere não usá-la. Ela acredita que ofende seu orgulho como agente da Omitsukido, porque é grande demais para se esconder, pesado demais para se mover, e seu ataque é muito chamativo para ser chamado de assassinato. Só que essa diferença acontece justamente porque a Bankai mostra a faceta mais profunda do seu usuário, já que a Soifon em diversos momentos se mostra explosiva e impaciente em determinadas situações, algo inclusive que vai desaguar lá no arco final, e que eu falarei um pouco mais sobre isso mais à frente no vídeo. Além disso, por mais que seja um caso estranho, a Bankai ainda segue o padrão de ser uma evolução da Shikai. Enquanto a Suzumebachi é voltada para matar em 2 golpes, a Bankai tem como objetivo matar em 1, e claro, como a Jakuhou Raikoben é uma arma de longo alcance, ela tem a capacidade de lançar um míssil anexado à sua base. E não se enganem, essa Bankai tem um poder destrutivo enorme. Após um acerto bem sucedido, o míssil cria uma explosão poderosa e massiva que foi forte o suficiente para quebrar um Kido tão poderoso quanto o Shijo Saimon do Shoda Hatchigen, e até mesmo causou um buraco na cabeça do Bargan, que precisou usar o Respira para não receber o dano completo da Bankai. Além disso, essa Bankai também foi capaz de ferir gravemente o BG9, que mostrou conseguir tancar ela e sobreviver, ao ponto de pelo menos conseguir começar a fazer reparos em seu corpo. Interessante que essa Bankai inicialmente tinha algumas fraquezas bem marcantes. Durante a batalha contra Bargan, Soifon enrolou uma faixa de metal pesado ao redor do prédio para que o recuo maciço do ataque e a poderosa explosão resultante da Jakuhou Raikoben não a jogasse para longe. Sério, o impacto foi tão grande que a faixa de aço foi rasgada e a Soifon saiu voando e bateria no prédio se não fosse o Omaeda segurá-la. E a segunda fraqueza é que, segundo a própria capitã, ela tinha um limite de disparo de míssil com força total de 1 a cada 3 dias, e fazer isso com mais frequência a deixaria muito sobrecarregada, assim como aconteceu quando ela disparou o segundo míssil contra Bargan e ficou fora de combate. Só que essas fraquezas parecem ter sido superadas, e isso foi revelado de maneira sutil durante a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, onde a Soifon ativou e usou a Jakuhou Raikoben sem precisar da faixa diversas vezes, o que é interessante, já que dá pra notar uma evolução de poder da personagem além do seu Shunko, assim também como é interessante os possíveis simbolismos por trás dessa Bankai, que são vários. E para isso, primeiro precisamos da tradução do seu nome, que pode ser traduzido de 2 formas, uma literal e outra mais focada na interpretação livre. Em tradução literal, o nome significa Chicote Vespa do Duque do Trovão. Numa tradução mais interpretativa, poderia ser o Chicote Trovão da Vespa. A primeira possível referência aqui está no Duque do Trovão, onde, como a Soifon tem bastante referência chinesa, o Duque do Trovão lá é conhecido como Lei Gong ou Lei Shen, que é o deus do trovão da religião popular chinesa, mitologia e taoísmo. No taoísmo, quando assim ordenado pelo céu, Lei Gong pune tanto os mortais terrenos culpados de crimes secretos, quanto os espíritos malignos que usaram seu conhecimento do taoísmo para prejudicar os seres humanos. Ele carrega um tambor e um martelo para produzir trovões e um cisel para punir os malfeitores. E como o poder do Lei Gong é o trovão, ele tem assistentes capazes de produzir outros tipos de fenômenos celestiais. A esposa dele, a Diamo, é a deusa do relâmpago, que se diz ter usado espelhos piscantes para enviar raios pelo céu. Outros companheiros ainda são o Yutong, que agita as nuvens, e o Yushi, que causa chuvas torrenciais mergulhando sua espada em uma panela. Porém, outro bastante interessante é a Feng Po, que é a Senhora do Vento e libera ventos estrondosos, o que liga muito com a Soifon por alguns motivos. O primeiro bom é o nome, já que as duas têm Feng no nome, e o segundo aqui é o Shunko do Vento, que é o elemento da Soifon quando ela faz uso da técnica. Só que se você reparar bem, o nome da Bankai é o seguinte: Chicote da Vespa do Duque do Trovão, e contando com toda a devoção da Soifon pela Yoruichi, é provável que simbolicamente o Duque do Trovão aqui seja a própria Yoruichi e a Soifon seja a Vespa protetora dela. E eu não sei vocês, mas eu fiquei arrepiado. O Kubo é simplesmente um gênio, mas não para por aí. Quando vamos olhar os kanjis do nome Jakuhou, o Jaku pode também ser lido como Suzume e o Ho também pode ser lido como Hachi. Ou seja, embora o nome lido seja Jakuhou, também pode ser lido como Suzumebachi, o que é igual ao nome da Shikai, um jogo de palavras muito interessante que o Kubo faz. Além disso, o kanji Rai significa trovão, e na cultura japonesa, o raio e o trovão são forças naturais associadas à violência repentina e à força esmagadora. Assim como a explosão da Bankai, é como se o trovão também representasse a brutalidade que a Soifon rejeita, mas que, quando necessário, libera em sua forma mais avassaladora. Em resumo, a Bankai mantém a estética da sua filosofia, a letalidade, mas subverte a sua prática, a descrição, e é essa natureza explosiva, e às vezes até imatura em determinados momentos, foi um pouco explorado no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, mas especificamente durante a primeira invasão dos Quincy's e na chegada da Divisão Zero, o que é até natural no contexto do Gotei 13, já que ela é uma das mais novas, e isso fica mais evidente quando na primeira invasão ela é um dos 4 capitães que tem suas Bankais roubadas por simplesmente se precipitar e não esperar as análises do Mayuri ficarem prontas. Curiosamente, 3 dos 4 capitães são os mais novos, Soifon, Byakuya e Toshiro, e outro ponto que revela isso é quando Yamamoto morre. Soifon é a primeira a desmoronar, gritar e expressar sua frustração abertamente, algo que contrasta com outros capitães que mantêm a compostura, como o Kensei, e ambos começam a discutir muito por causa da Soifon, que acusa o Kensei com palavras vazias apenas para liberar sua raiva. E isso continua quando a Divisão Zero chega. O fato da Soifon tentar repreender a Guarda Real por discutirem
reconstrução da Sereitei, ao invés de explicar por que eles não foram ajudar, faz com que o Tanjiro, alguém de fora da situação, tenha que jogar na cara que eles foram os culpados por não cumprir sua obrigação. E isso, acompanhado com a demonstração de força e velocidade dele, parece dar um choque de realidade nela, que decide focar e treinar para a próxima invasão, o que parece funcionar, já que apesar de permanecer com seu habitual mau humor e suas imperfeições, Soifon parece mais controlada, mais focada, e isso é refletido em suas habilidades. Só o Bankai parece não ter mais as fraquezas que tinha antes, e seu Shunkou evoluiu, agora não está mais incompleto, assim como a Capitã. Ele se torna o Mukyo Shunko, ou Shunki infinito, já que a Soifon descobriu uma técnica para circundar o seu corpo várias vezes, para fazer a Reiatsu dela girar em torno dela como um vórtice indefinidamente. Portanto, uma vez que ela ativa o seu Shunko, ela é capaz de mantê-lo pelo tempo que quiser, daí o nome infinito. E um golpe direto dessa técnica foi poderoso o suficiente para criar um grande tufão que lançou o BG9 voando. Além disso, o fato do seu Shunko, seu elemento vento especificamente, pode também remeter ao fluxo ilimitado e o controle da própria força, conectando diretamente com a evolução emocional da Soifon. E claro, por último, mas não menos importante, é que a principal evolução da Soifon nesse arco em termos de poder, seu Shunko, na minha opinião, pode até mesmo ser um leve paralelo com o começo dela na obra. Antes era uma técnica incompleta e instável, assim como ela, agora é uma técnica completa e estável, e isso de certa forma faz ela lidar melhor com as adversidades, e isso claro a aproxima mais da Yoruichi, não fisicamente, porque as duas sequer interagem nesse arco, mas sim objetivamente, e isso dá margem para especular que ela pode vir a ser uma líder melhor para Omitsukido no futuro, já que bom, no mangá ela basicamente some após a entrada no Palácio Real, e aparece apenas no pós-time skip, e não temos como afirmar isso 100%, porém talvez tenhamos mais dela com os adicionais do anime, já que tivemos algo na parte 3 de Bleach Blood War, quando ela participa do início do combate contra o Jarad, mas eu confesso que iria preferir que ela se juntasse a Yoruichi contra o Ashkin, justamente pelo que eu falei agora há pouco, mostrar que agora sim ela está se igualando à sua mestra. Mas e você, o que acha? Acha que ela vai ajudar a Yoruichi ou vai lutar contra o Jarad? E também comenta o que você achou da personagem, esse vídeo te fez achar ela menos chata, sim ou não? Me conta aí nos comentários também. Aproveita e também se inscreve no canal do meu mano Bambuto, tem vários vídeos insanos de Bleach lá, porque agora eu vou indo nessa, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!